é a parábola dos 4 tipos de solo. Ela está lá em Mateus capítulo 13, mas são 4 tipos. É o solo, aquele que cai entre os espinhos, a semente cai entre os espinhos, aquele que cai entre as pedras, e aí não pode crescer da mesma forma, o terreno fértil. E tem um especial, que é aquele em que a semente cai na beira do caminho. Hoje nós vamos falar a respeito dele. E está lá em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 4, e depois nós vamos ler os versículos 18 e 19. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Agora eu vou para o 18 e 19. Portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração, e esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai, aí vem outro, em terreno pedregoso. Jesus falava muito por parábolas. Muito. E se vocês perceberem, ele estava no meio da multidão. Jesus só não falava por parábolas, ele só explicava quando aqueles que queriam saíam do meio da multidão e iam procurá-lo. E as pessoas sempre perguntavam, mas o que aquela parábola quis dizer? Então Jesus explicava para esse público interessado. Vejam bem, na maioria das vezes, para a multidão, é claro que Jesus falava no monte, na praia, mas as pessoas que procuravam Jesus para explicar, se você perceber bem, Jesus estava sempre dentro de uma casa ou num lugar mais reservado, porque a multidão interessada já não era tão grande. O anseio mais profundo do nosso Deus para nós, e nisso ele gasta energia e atividade, é que nós possamos produzir frutos, porque os frutos são o resultado do trabalhar de Deus no nosso caráter. A Bíblia fala nas manifestações do fruto do Espírito. A parábola, essa que nós acabamos de ler, cita 4 tipos de solo. O primeiro tipo que o Senhor Jesus mencionou foi aquele em que a semente caiu à beira do caminho. O que é uma semente cair à beira do caminho? Vocês já perceberam que quando tem um trilho assim que as pessoas passam, aquele solo não cresce nada neles. Todo mundo passa e pisa. Geralmente é um atalho para casa, um atalho para pista, e não nasce nada, nasce em volta. Mas nele, naquele lugar, não. Porque geralmente não é um caminho propriamente dito. É um caminho que nós fazemos para chegar ao outro lado. O que é um solo que fica à beira do caminho? É um solo no qual passam muitas pessoas e que por isso se torna endurecido. As pessoas pisam. Ele fica endurecido como um tijolo e sólido como concreto. Uma outra vez que eu preguei essa mensagem, eu levei um pedaço desse solo à beira do caminho. Com muita dificuldade eu bati ali e mostrei para as pessoas. Ele fica tão sólido que parece concreto, portanto impenetrável para as raízes de uma planta. Ali não nasce nada. Se nós continuarmos ou ficarmos à beira do caminho, nós não vamos produzir nada. Jesus quer que a gente entre naquele caminho que ele escolheu e que a gente realmente produza frutos ali.
Jesus viajou muito e passou por inúmeras estradas desse jeito. Ele viu muitas sementes espalhadas ao longo do caminho, soltas na superfície da terra. E ali ficaram as sementes sem vida e improdutivas. Se você jogar uma semente nesse tipo de solo, se os pássaros não comerem, amanhã vai estar lá a semente esmagada. E ali não vai nascer nada. Uma terra assim só era boa para as aves. As aves, quando avistavam, porque elas avistavam com facilidade os grãos espalhados, porque eles estavam descobertos. É uma terra nua. E, portanto, não penetravam na terra. Então, eles desciam e comiam essas sementes. Jesus disse que a vida de algumas pessoas era como aquele terreno. As sementes eram jogadas nele, à beira do caminho. Há certas pessoas e influências que passam na vida de cada um de nós e que criam esses trilhos de terra batida. Geralmente são atalhos. Tais pessoas e influências podem endurecer tanto o nosso coração que a atenção dada à palavra de Deus e às promessas de Deus ali plantadas é mínima. E nós simplesmente não tomamos posse de muitas promessas que se encontram na palavra de Deus. E é por isso que nós nos desesperamos. A palavra não entra, ela não cria raízes. É por isso que muita gente faz 10, 20, 30 anos de igreja, mas a Bíblia nós acabamos de ler que a pessoa não entende. Ela não entende. Mas quais são essas influências que fazem com que esse solo fique tão endurecido, impenetrável a essas sementes que Deus quer plantar dentro de nós? Em primeiro lugar, nossos familiares, nossos amigos, muitas vezes nossos colegas de trabalho. Quais são as pessoas que com mais frequência caminham por nossa vida, por nossas vidas, formando esse trilho de terra batida? Qual é a influência delas na minha e na sua vida? Às vezes, sem sentirmos, a nossa alma pode estar sendo manobrada, não pelo Espírito de Deus e não por nós. Cristo vem implantar em nós a semente da sua palavra. Essa parábola, Jesus está dizendo que essa semente é a palavra dele. Mas acontece que ele encontra a resistência da nossa parte. Nós somos o solo. O solo ficou endurecido por ter sido constantemente pisado por vários outros passantes. São as ideologias, os conceitos do mundo, a visão mundana do certo e errado. Essas coisas pisam as nossas mentes, os nossos corações, e aí quando a semente da palavra cai, ela não consegue penetrar. O solo está endurecido por essas coisas, por esses valores, por essas manias, por esses hábitos, que nós simplesmente não largamos. E é por isso que quando alguém aceita Cristo, é importante formar um grupo de amigos cristãos que vão conversar comigo e com você sobre as coisas do reino. Porque se você continuar a andar com as mesmas pessoas, você vai continuar com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas e nada vai mudar. Continua endurecido do mesmo jeito. E aí é que a palavra diz que não entende. A Bíblia diz que você nunca vai entender a palavra se você não gastar tempo conversando sobre ela. Não é só você ler sozinho. Conversar sobre ela, meditar sobre ela, orar a respeito, você não vai entender. Porque esse livro aqui, irmãos, é um livro fechado. O intérprete dele é o Espírito Santo. Muita gente lê esse livro e muitos colegas meus já disseram, é um livro que tem fatos históricos, narra milagres. Para eles é um livro como qualquer outro, mas não é. É o livro mais vendido do mundo, sempre foi e sempre será. Muitos já tentaram ridicularizá-lo, muitos já disseram que ele não ia para frente, que ia chegar a um ponto em que não ia ser mais lido, mas isso não é verdade. Nós sabemos disso e somos prova viva disso.
É por isso que quando alguém então aceita Cristo, ele precisa deixar esse caminho de terra batida. Ele precisa saber que outras influências precisam chegar até ele. A segunda influência forte, não é, que muitas vezes aparece nas nossas vidas, é aquilo que nós lemos, os sites que nós visitamos, os programas de televisão que nós assistimos, em suma, aquilo em que colocamos os nossos olhos. No que é que você tem colocado os seus olhos? Essa é a segunda influência forte que pode criar um caminho de terra batida em nossas vidas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos, pode afetar as nossas mentes e as nossas emoções. O que é que eu e você estamos introduzindo em nossas mentes quando vemos e ouvimos certas coisas? Geralmente, agimos nessa área por força de hábitos. Às vezes, essas coisas se tornam uma mania. E às vezes nós permitimos que os veículos de comunicação de massa nos manobrem. E então, nós nos tornamos barro. Não nas mãos de Deus, mas nas mãos de escritores, de diretores, de produtores incrédulos ou seguidores de doutrinas contrárias à fé cristã. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver dentro de uma bolha, isolados de tudo, e sim que nós não podemos tomar a forma disso tudo. Lá em Jeremias 11:12, Deus se queixa do seu povo e diz que o seu povo se conformou, eu vou ler para vocês, se conformou aos padrões das nações ao redor. É Deus se queixando do seu povo. E continua, e diz que dará a eles um coração não dividido. Porque se você se conforma, fala palavrão, faz o que todo mundo faz, você está simplesmente com o coração dividido. E você não está dando espaço para que Deus opere verdadeiramente na sua vida. Então há coisas das quais você nunca consegue se livrar, porque você simplesmente não dá espaço. A Bíblia diz que você não entende. Eles lançam as ideias sutilmente com o objetivo de minar e destruir a fé do povo de Deus. Eu lembro que nas novelas, alguns anos atrás, se você colocasse um casal gay, seja de homem ou de mulher, ela não dava audiência. Eu lembro de uma vez ter lido numa revista ou no jornal que mataram um casal de mulheres lésbicas porque as pessoas pararam de ver a novela. E eles foram minando. Até que hoje, grande parte das pessoas acha a coisa mais natural do mundo. E acha que não é natural você ser hétero. Qualquer dia o hétero vai ter que dizer que ele tem o direito de ser hétero. Então aquilo vai minando. Eles lançam as ideias sutilmente e muita gente acha que não é dominado por isso. E quando começa a novela das 8, está lá roendo as unhas em frente à televisão, assistindo com todo mundo a todas as barbáries que eles passam. Lá estão as sugestões maliciosas. Lá está o descrédito à palavra de Deus. Tudo isso pode abalar a nossa confiança em Cristo. Porque você põe os olhos numa coisa e depois vem aqui para a igreja, ouve outra. E aí, como a Bíblia diz, os seus corações estão divididos. É por isso que Salomão escreveu em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. No jardim da nossa vida interior, essa morte é a total falta de frutos. Deus nos criou para darmos frutos. Domingo eu preguei sobre uma figueira chamada Israel, que Jesus olhou, viu cheia de folhas e não tinha um fruto. Por que Jesus matou aquela figueira?
porque ela estava enganando os olhos de quem via. Quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Não dá para enganar, ninguém engana Deus. E hoje, nós podemos dizer que não há como uma boa semente da palavra para germinar e criar raízes. Mas para isso, nós precisamos ter um solo não batido, mas ter um solo afofado por Deus. Temos que largar certas coisas. Eu vou ler Gálatas 6, 22 a 26. O que Deus quer para a minha e para a sua vida? No versículo 19 diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas o fruto, e diz mais, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Você não engana Deus. Eu não posso enganar a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. É isso que Deus quer plantar em nós. É isso que Deus quer ver brotando dentro de nós, para que as pessoas vejam. Do que adianta você vir para a igreja se as pessoas veem você em imoralidade sexual, se veem você por qualquer coisinha, você tendo ciúme, ira, você sendo egoísta, você fazendo facção dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu trabalho? Do que adianta? Você e eu não podemos enganar a Deus. E ele continua: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu serei nas mãos de Deus maleável ou endurecido, vai depender em grande parte das pessoas, das coisas que estão estabelecendo um caminho na minha vida. Se eu e você optarmos hoje para aceitar que Jesus ande em todos os nossos caminhos ao longo da nossa vida, nós vamos poder mais tarde olhar e ver os passos dele, os pés dele no nosso caminho. A terceira influência é aquilo que entra nos nossos ouvidos, é aquilo que nós ouvimos. A música produzida por indivíduos de uma cultura convulsionada, homens distantes de Deus, ela retrata e reflete as emoções violentas e o terrível desespero de homens e mulheres sem esperança e sem Deus, que precisam desesperadamente viver e gozar aqui e agora, como se não houvesse amanhã. Mas eu e você conhecemos uma música que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Com seu ritmo incessante, essas músicas provocam grande estresse, emoções descontroladas naqueles que as ouvem. Em vez de buscarem ao Senhor, as pessoas se tornam fascinados pelo aspecto da vida velha e natural. As suas emoções são despertadas. Eu sou solteira. Eu não tenho companheiro. Se eu ficar todo dia ligando a televisão ou indo assistir no cinema filmes sobre sexo, isso tudo vai brotar dentro de mim. Eu e você temos que tomar cuidado, e aí eu vou estar muito mais perto de fazer o que eu não devo, do que se eu não colocar isso nos meus olhos nem nos meus ouvidos. Não brinque com fogo. Essas suas emoções são despertadas e as paixões são inflamadas. E assim toda a personalidade do indivíduo pode seguir uma linha de conduta contrária aos melhores desejos de Deus para o seu povo.
O termo ouvir, meu irmão, não ande aí não. Você está me desconcentrando. Por favor. O termo ouvir aparece 199 vezes na Bíblia. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Temos que ter cuidado aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Em quarto lugar, a busca do prazer. Nossa sociedade ocidental, ela se dedica e incentiva a busca pelo luxo, por interesses pessoais e pelo prazer. Por isso, muitos extrapolam e prejudicam a si próprios e a sua família. Exemplo, quem gasta o que ganha com jogo, com bebida, o vício dá prazer, com certeza. Fazer compras desmedidamente também dá prazer. A busca pelo prazer pode dominar os nossos dias. A pessoa não encontra limites para ter coisas, para procurar prazer sexual, para sua satisfação pessoal. As propagandas, é claro, de bebida, de carros e de outros produtos e serviços exploram ao máximo o prazer que essas coisas podem dar. Ao máximo. O mundo é dos nets, exemplo. De uma propaganda que dizia, o mundo é dos nets. Ou seja, se você não tem a net na sua casa, o mundo não é seu. Então, o menos avisado, ele começa a sofrer essa lavagem cerebral. Na sua cabeça começa, eu tenho que ter um net, eu estou fora do mundo. Eu estou fora dos VIPs, eu estou fora de quem é alguma coisa. E você vai sofrendo essa lavagem cerebral. O mundo é dos nets. O mundo é dos nets. E aí você é bombardeado todos os dias. Esses prazeres e sua busca exigem tanto de nossas energias, do nosso pensamento, dos nossos recursos financeiros, recursos físicos, que essas áreas podem se perder para Deus. Podem se tornar um terreno, um lugar de terra batida na minha e na sua vida. Portanto, não podemos passar nossas vidas debruçando-nos sobre a busca da satisfação e do prazer pessoal, pois ele pode nos causar também muitas frustrações. As relações, tanto sexuais como outros tipos de relações assim, você tem uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo, mas depois, todos nós sabemos que a coisa não continua assim. Todo mundo aqui, em qualquer lugar do mundo, quer uma pessoa que seja companheira, que seja amiga, e você não vai encontrar isso só com alguns segundos ou minutos. Em quinto lugar, a outra influência são as nossas ambições pessoais. Os objetos dos nossos desejos. É a luta do crente tentando harmonizar os interesses pessoais com os desejos e os interesses de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, o que queremos é agradar a nós mesmos e, de passagem, tentar agradar a Deus. Quando, na verdade, a Bíblia diz o contrário. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você está buscando prazer em quê? Lembra desse versículo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muita gente se vê frustrada. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui uma boa profissão, eu não deslancho financeiramente, eu não tenho um casamento abençoado, eu não me casei bem. Irmãos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Se você se agrada do Senhor, Ele vai moldando o seu caráter, penetrando no seu coração, e o desejo do seu coração será o mesmo do coração do Senhor. Aí Ele satisfará completamente o desejo do seu coração. Aí, ao invés de você tomar a forma do mundo, você toma a forma
medo de você. É exatamente o contrário, é exatamente o inverso. Mas o que é que muita gente pensa? Que vai andando com a forma do mundo, vai andando, você vai querer acabar como um terreno de terra batida? Essa forma, esse povo todo, essas coisas todas pisando nas nossas vidas, elas vão matando os nossos sonhos, que não acontecem. E aí as frustrações vêm, e é frustração em cima de frustração. E quanto mais os anos passam, mais as pessoas acordam e dizem, é verdade, isso já não vai mais acontecer. Não é isso que Deus quer para você. Em sexto lugar, aliás, terminando o quinto, lá em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino e sua justiça e todas. Não são algumas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sexta influência são os nossos pensamentos particulares. Há pensamentos que nós dizemos para o outro. Olha, eu estava pensando, sabe, Rafael, eu estava pensando em fazer isso e aquilo, mas muitos, ou a maioria deles, nós não falamos para ninguém. Alguém já disse que somos aquilo que pensamos quando estamos a sós, e não o que fingimos ser em público. A Bíblia diz, assim como imagina o homem, assim ele é. Deus nos vê, Ele vê tudo. O que eu penso, o que você pensa. Ele sabe que em nós há um trilhozinho batido, onde Ele não pode plantar uma única semente. E hoje nós vamos orar para que Ele possa regar esse trilho batido, para que Ele possa afofar, porque a gente não pode ser um pedaço de Deus e um pedaço do mundo. Não dá para ser dividido. Nós acabamos de ler lá em Jeremias. Não dá para ser assim. São áreas de nossas vidas que não estão sob a influência de Deus. Essa terra batida, esse lugar, e o inimigo pisa. As pessoas pisam. E você se aborrece. E você se frustra. E você se entristece. E você acha que isso nunca vai acabar. Mas Deus quer acabar com isso hoje. Amém. Alguns de nós temos pontos onde há mágoas, ofensas e frustrações, coisas não perdoadas e que foram endurecendo com o passar dos anos. Só o Espírito Santo de Deus consegue quebrar os torrões de amargura, os torrões de humilhação, os torrões de frustração que foram endurecendo os nossos corações ao longo dos anos. Há pensamentos infelizes e amargos, sensações de falta de amor, de falta de compreensão, de achar que Deus não nos ama, que vão endurecendo a alma e vai ficando como concreto aquele pedacinho. Em Provérbios 23:7 diz, como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Como é que você imagina em sua alma? Só uma operação poderosa do Espírito de Deus sobre a alma, um trabalho de convicção, de quebrantamento, pode começar a modificar esse tipo de solo. Mas você tem que querer, você não pode tentar. Eu e você não podemos dizer, eu vou tentar. Se você não quiser, não vai conseguir. Enquanto isso não acontece, o terreno não pode produzir fruto. O fruto divino. Não há como amar, ser alegre, ter paz, ser paciente, ser amável, ser bom, ser fiel, principalmente a Deus, se você não deixa Deus trabalhar. Em sétimo e último lugar, o sétimo tipo de influência são as pisadas do mestre. Os agricultores costumam dizer que o melhor fertilizante são as marcas dos passos do dono. O bom agricultor anda cuidadosamente, de forma mansa e terna, por todos os cantos do terreno.
Se alguém tem que caminhar pelas nossas vidas, se alguém tem que fazer um caminho marcante nas nossas vidas, que seja Jesus. Porque Ele nos ama e cuida de nós. Amém. Jesus se move em nossas vidas, no jardim de nossos corações, com toda a calma, com toda a paciência. E Ele nos capacita, Ele coloca novos frutos em nós. Nós devemos nos perguntar: eu quero ou não ser alguém à beira do caminho? É a pergunta de hoje. Você quer continuar à beira do caminho? Ou você quer ficar à beira do caminho? Eu vou permitir. Será que eu e você vamos permitir que as pessoas e os fatos da vida endureçam os nossos corações? A ponto de nos impedir, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas? Será que nós seremos dominados pela nossa falta de domínio próprio? Será que nós seremos dominados pela nossa carne? Ou eu quero buscar ardentemente o centro da vontade de Deus? Quer ser feliz? E aí nós nos queixamos de Deus porque achamos que nossa vida não é legal, que nós não somos felizes. Se eu e você queremos ser felizes, nós temos que buscar o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí, sabe o que nós vamos receber de Deus? Se nós tivermos um estilo de vida que agrada a Deus, sabe o que Deus vai dar para a gente? Lá em Eclesiastes 2:25 diz: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Quem aqui não quer portar-se com sabedoria diante dos fatos da vida? Diante dos problemas, das coisas da vida? E ele continua: conhecimento. Deus dá a você o conhecimento das coisas. Primeiro, para que você não fique enganado. E segundo, para que você saiba de onde veio, aonde está e para onde está indo. E mais, Deus dá uma coisa que todo mundo luta, trabalha, se esforça, busca prazer por todo lado, mas não encontra. Porque é só Ele que pode te dar alegria. Aleluia. O homem é que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Não importa se você recebeu uma notícia má, não importa se Deus ainda não fez na sua vida, mas você sabe que Ele vai fazer. Nós vamos orar hoje, irmão.